Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra e hoje o tema de pregação da palavra chama-se O Terço. O Terço. Eu tive há uns 10 dias atrás um sonho, uma revelação profética. Veio para mim uma mulher toda sorridente, alegre, feliz, com um terço de mais ou menos 1 metro de altura, de comprimento, grande. Do meu lado direito tinha uma outra mulher, que faz serviço comigo lá na igreja Santuário do Espírito Santo. E essa mulher do terço, ela, muito feliz, muito alegre, queria que eu rezasse o terço junto com ela, dizendo que era muito fácil rezar o terço e que ela ia ensinar a rezar o terço. Eu olhei para ela e falei assim, eu dei uma risadinha, assim, um sorrisinho, e falei assim, eu vou rezar o terço com você. Eu vou rezar o terço. Quando eu falei isso, a outra mulher que estava do meu lado olhou para mim assustada, tá, me reprimindo. Ué, pastor, você vai rezar o terço? Falei assim, eu vou rezar o terço. Então, eu queria falar para vocês sobre o terço. O terço, ele consiste em 5 Pai Nossos e 50 Ave Marias. Você reza um Pai Nosso e 10 Ave Marias. Um Pai Nosso e 10 Ave Maria até completar 50. O rosário é mais ainda. O rosário são 200 Ave Marias. Da mesma forma, é um Pai Nosso e 10 Ave Maria até completar 200. E eu disse para a mulher que eu ia rezar o terço junto com ela. Mas antes de rezar o terço junto com ela, vamos ler a palavra de Deus. Para falar para vocês, mostrar para vocês o que está escrito na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Eu estou com uma aqui na mão. Ó. O que está escrito nas Sagradas Escrituras, tá? Tanto faz Bíblia católica como Bíblia evangélica. Essa aqui é uma Bíblia católica. Amém? Então vamos prestar atenção na palavra. No livro do profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 8, Isaías, capítulo 42, versículo 8, Deus falou através de Isaías: Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A outro não darei a minha glória, nem cedo aos ídolos o louvor que me pertence. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A outro não darei a minha glória, nem cedo aos ídolos o louvor que me pertence. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 10, Mateus capítulo 4, versículo 10, o nosso Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo, logo depois que foi batizado no Espírito Santo, ele foi levado ao deserto, onde passou 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Quando completou-se os 40 dias, Satanás apareceu para ele e começou a oferecer coisas para ele, tentando a Jesus. Vamos ver aquilo que Jesus respondeu numa das tentações de Satanás. A palavra está escrito assim: Vai embora, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. Satanás queria que Jesus dobrasse o joelho uma vez sequer para ele, o adorasse. E Jesus respondeu à altura para ele: Vai embora, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. Está escrito, Satanás, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. Na carta aos Gálatas, no capítulo 1, de versículos 6 a 9, o apóstolo Paulo escreveu assim para nós:
Gálatas, capítulo 1, versículos de 6 a 9. Paulo falou assim: São Paulo, apóstolo Paulo, mesmo que nós ou um anjo vindo do céu vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excluído. Se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excluído. Eu vou repetir para vocês. São Paulo escreveu para nós assim: mesmo que nós apóstolos, ou um anjo vindo do céu, vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, que está nas Sagradas Escrituras, seja excluído. Se alguém de vós pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excluído. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 6, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, Paulo continuou falando: para nós existe um só Deus, o Pai, o qual vem todos os seres e para o qual nós existimos. Para nós também existe um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual tudo existe e nós igualmente existimos por Ele. Vou repetir. Para nós existe um só Deus, um só Deus, o Pai, do qual vêm todos os seres e para o qual nós existimos. Para nós também existe um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual tudo existe e nós igualmente existimos por Ele. Na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 17, o apóstolo Paulo escreveu assim, Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Tudo o que disserdes ou fizerdes, que seja sempre no nome do Senhor Jesus. Tudo o que disserdes ou fizerdes, que seja sempre no nome do Senhor Jesus. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo também nos escreveu. E diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus, o Filho amado de Deus, que morreu na cruz por nós e que ressuscitou dos mortos e que hoje reina. O único que perdoa pecados, o único que realiza prodígios, cura, milagres, o único que dá vida eterna e nos liberta. Amém? Queridos irmãos, voltamos na mulher que me apresentou um terço de 1 metro, que estava toda alegre e feliz, querendo que eu rezasse o terço com ela, porque ela ia me ensinar. E eu olhei para ela, sorri e disse para ela assim: eu vou rezar o terço com você. Eu vou rezar o terço com você. Então vamos começar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E assim fui falando. Fiz a oração do Pai Nosso. Ah, mas agora tem 10 Ave Marias, né? Aí quando chegou na Ave Maria, eu falei, peraí.
Será que eu posso fazer a oração da Ave Maria? O que foi que Jesus falou para Satanás? Quando Satanás quis que ele dobrasse o joelho na frente de Satanás, Jesus dobrasse o joelho na frente de Satanás e o adorasse. Jesus respondeu para Satanás: vai embora, Satanás, vai embora, pois está escrito, Satanás, está escrito nas Sagradas Escrituras: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Queridos irmãos, esse servo do Senhor, profeta do Senhor, apóstolo do Senhor, vai dobrar o joelho para Maria, para fazer a Ave Maria? Não. Porque Maria é serva, linda, santa, preparada para ser mãe de Jesus no tempo carnal, somente no tempo carnal. Porque Jesus deixou bem claro: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto, porque está escrito, Satanás. Não queira mudar as Sagradas Escrituras, está escrito. Não se pode fazer a oração da Ave Maria, nem rezar o terço e nem o rosário, porque está escrito, Satanás, está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Não existe outro jeito. Irmãos queridos, não precisem acreditar em mim. Não acreditem em mim. Não acreditem naquilo que eu falo, mas acreditem no que está escrito na palavra de Deus, porque Jesus falou: está escrito. Somente o Pai pode ser adorado. E somente a Jesus. Porque lá no livro de Apocalipse, no capítulo 5, todos os anjos de Deus, milhares e milhares, milhões e milhões, os 4 seres vivos e os 24 anciões, prostraram-se na frente do Cordeiro imolado, Jesus, e o adoraram. O Pai permitiu que adorasse o seu Filho amado. E quando Jesus ressuscitou dos mortos e apareceu aos profetas, lá no livro de Mateus, Jesus falou: ide por o mundo afora, curai os doentes, expulsai os demônios, pregai a boa nova, a palavra, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está escrito, Satanás. Não se deve adorar mais ninguém. Irmãos queridos, não acredite no que eu falo, mas acredite no que está escrito nas Sagradas Escrituras. Amém.